Mobile marketing. Você já ouviu esse termo alguma vez? São justamente as mídias que são feitas através dos telefones celulares. E a gente sabe que no mundo todo tem crescido e muito o número de pessoas que optam pelo smartphone como seu telefone pessoal, até para realizar uma série de atividades ao longo do dia, né? Só que junto com esse produto vem também essa nova tendência de mercado agora chamada de M-marketing. Vamos ver. Dados divulgados em abril deste ano mostram que os smartphones superam pela primeira vez 50% dos celulares distribuídos no mundo. Foram comercializados quase 420 milhões de telefones móveis entre janeiro e março de 2013. Enquanto que no mesmo período do ano passado, esse número atingiu pouco mais de 400 milhões de unidades. Desse total, mais de 200 milhões eram de smartphones. E com o aumento de usuários móveis com acesso à internet, as campanhas publicitárias em celulares são tendência no mundo inteiro. Mas ainda há regras a serem discutidas, principalmente no que se refere à privacidade dos consumidores. Eu já recebi, não gostei. Eu acho que é uma invasão. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem onde buscar. No meu telefone lá na Suécia pode tirar fora, que eu não ganho nada disso. Não gosto de receber, não autorizei, não autorizo. É inconveniente demais. Eu recebo bastante, mas eu não gosto. Nunca contratei nenhum. No Revista da Cidade, vamos conhecer quais são os limites da publicidade nos dispositivos móveis. Bom, como a gente acabou de ver aí nessas entrevistas, né, das pessoas nas ruas, realmente parece até um inconveniente para muita gente. Mas a gente vai ver qual é exatamente o objetivo dessa nova modalidade de marketing. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio Cristiano Kanashiro, que é empresário. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo. Prazer, obrigada. E também Rodrigo de Souza Leite, advogado. Seja bem-vindo à Revista da Cidade também. Obrigado. Vamos falar não só sobre o que é essa nova modalidade de marketing, mas também sobre, de repente, como você pode se proteger ou evitar esse tipo de marketing caso você não queira. Antes de mais nada, eu queria que você explicasse pra gente, Kanashiro, qual é o objetivo desse tipo de comunicação com esses novos clientes? O mobile marketing é um termo muito utilizado no mercado de publicidade e tem como principal objetivo comunicar as empresas, na verdade integrar as empresas, os anunciantes ao consumidor final, através dos dispositivos móveis. Então nós sabemos que o celular hoje no Brasil são mais de 265 milhões de linhas ativas, é a maior mídia de massa, então a forma mais fácil, mais rápida de você se comunicar a empresa junto ao consumidor final acaba sendo através dos dispositivos móveis. Isso com certeza é uma grande sacada, né? Afinal de contas, como você falou, os números impressionam, crescem a cada ano. Inclusive, eu tenho números aqui, até para comentar com vocês aí de casa, que realmente são impressionantes. Olha só, os dados divulgados em abril deste ano mostram que os smartphones superaram pela primeira vez 50% dos celulares distribuídos no mundo, né? Foram comercializados quase 420 milhões de telefones móveis entre janeiro e março de 2013. Nossa, é muita coisa, né, gente? Enquanto no mesmo período do ano passado, atingiu um pouco mais de 400 milhões. Só que desse total, 200 milhões eram de smartphone. Então, na verdade, as pessoas que têm esse tipo de dispositivo móvel são as que mais vão receber esse tipo de publicidade. Exatamente. E no Brasil vem crescendo cada vez mais. Dos últimos 2 anos, a classe C teve o seu poder de compra alavancado em 260%. Ou seja, é um novo usuário que pela primeira vez tem o seu smartphone, está acessando a internet móvel, está tendo acesso a aplicativos e redes sociais. Então essa tendência e esse crescimento no Brasil de smartphones, de ações de mobile marketing também está muito relacionada com a base que o Brasil vem tendo de pessoas ativas nos seus dispositivos. Mas agora vamos saber do doutor Rodrigo que está aqui com a gente, até que ponto isso entra ou invade a privacidade das pessoas. Afinal de contas, como a gente viu até nessas entrevistas, as pessoas não contrataram esse tipo de serviço. Muitas delas não querem receber esse tipo de marketing. E aí, como é que fica? Quem é que tem o direito aí de enviar ou de evitar de receber esse tipo de marketing? Na verdade, os dois lados têm direitos e também têm deveres. O que acontece é que o mobile marketing é algo muito novo. Como o Kanashiro estava dizendo, isso entra agora no mercado em função do crescimento da classe C, onde se massifica essa nova mídia. Então é comum as pessoas receberem isso de uma forma um pouco reticente ainda no início.
mas com o próprio decorrer e o aperfeiçoamento da tecnologia, isso vai se pacificar. O ponto é que o consumidor que se sentir violado na sua privacidade quando receber uma mensagem por SMS, ele pode contatar o emissor daquela mensagem, o anunciante, e pedir para que o nome dele seja excluído. Ah, então tem que ser direto com quem enviou. Mas e quando a mensagem chega com números muito pequenininhos que nem parecem um número de telefone? Como é que a pessoa faz o contato? Bom, vamos lá. Para entender o procedimento inteiro, né? Normalmente as empresas sérias, os anunciantes sérios, eles sempre impedem a autorização da pessoa para utilizar o SMS como um meio válido para fazer esse tipo de comunicação. O que o consumidor precisa ficar atento é que normalmente quando se preenche um cadastro, existem lá 2 quadradinhos no final do formulário com autorizações. Autorizo que o contato seja feito por e-mail ou autorizo que receber mensagens por SMS desse fornecedor. E normalmente as pessoas ou marcam lá sem ler, ou às vezes marcam e depois esquecem. É importante que, quando uma operadora ela vai fazer o envio de um SMS de uma forma generalizada como publicidade, ela pede para que o anunciante assegure a ela que ele, anunciante, detém essas autorizações. Tá. E como é que, no caso das empresas sérias, como você falou, normalmente eles pedem autorização para a pessoa para que mande, né, para que possa ser enviado esse tipo de marketing através do telefone dela. Mas e muitas vezes a gente recebe também mensagens de empresas em que a gente nunca teve contato prévio. E como é que elas conseguem esse tipo de informação? Bom, o mercado ele é bem regulamentado. Então, com relação ao envio de SMS por autorização da operadora, isso tem uma regulamentação junto à Anatel. A operadora não envia em nenhum momento algum tipo de oferta, algum tipo de campanha promocional sem que ela tenha como comprovar essa autorização. Até mesmo porque o usuário, o consumidor, quando ele se sente invadido, o que ele faz? Ele troca de operadora, porque ele entende que os envios vêm da operadora. Então, isso acaba sendo muito ruim. É verdade. Então, de que forma que as pessoas acabam recebendo? O celular é muito pessoal. Então, quando você recebe um SMS, você está aguardando ou um agendamento de uma reunião, um compromisso, um almoço. E aí, quando chega uma mensagem indesejada, isso realmente gera um mal-estar por parte do consumidor. Porém, a maioria das empresas que realmente fazem esse tipo de envio, que a gente chama de spam, são empresas que não possuem esse acesso junto às operadoras, são empresas pequenas, porque o efeito de um spam, o efeito de uma mensagem é exatamente essa como a gente viu na entrevista. O consumidor se sente muito lesado. Então, geralmente isso parte de empresas pequenas ou empresas que não têm o conhecimento. Eu acredito que esteja formatado desse jeito. Você usou um termo que as pessoas conhecem muito e temem um pouco também, que é o famoso spam, né? Spam, para muita gente, acaba sendo sinônimo de vírus. Existe algum tipo de risco do telefone ser contaminado com algum tipo de vírus com essas mensagens que chegam? Com as mensagens, não. Vírus a gente encontra em qualquer meio digital. E o vírus ele está muito ligado a aplicativos. Então, baixar aplicativos fora das lojas, como o iTunes, a Apple Store, no caso, ou até mesmo o Google Play. Então, quando a pessoa baixa aplicativos que não têm uma origem, esse aplicativo realmente pode conter algum tipo de vírus. Mas para as ações de SMS, isso não tem problema. Porque realmente causa muita estranheza, principalmente quando a gente recebe mensagens em que a empresa que você nunca teve contato antes te chama pelo nome, principalmente, né? Porque se é uma mensagem difundida para todos, uma mensagem geral, não vai vir com o seu nome, mas muitas delas, olá, Regiane, você conhece não sei o quê. E peraí, como é que essa pessoa descobriu meu nome? Quer dizer, ela sabe meu nome, não foi assim aleatório, peguei um número e mandei uma mensagem. Ela realmente sabe que esse número pertence à Regiane. E aí, como é que fica isso se a pessoa, de repente, quiser uma retratação ou da empresa ou da operadora? O que existe e o que legitima essas empresas a fazerem o envio dessas mensagens é que, normalmente, em alguns casos, quando se autoriza o formulário de cadastro, a empresa ela
pede autorização naquele mesmo termo para que aquele seu dado seja compartilhado entre empresas parceiras. O problema é que isso às vezes não fica muito claro e isso acaba sendo recebido de uma forma muito negativa pelo consumidor. O tratamento jurídico que pode ser dado a esse caso é uma publicidade, uma propaganda abusiva, né, passível de multa a ser imposta pelo PROCON ou até mesmo pelo Ministério Público. Bom, então, apesar de ser um mercado muito novo, já existem algumas regras regendo esse tipo de marketing, né, de propaganda, e a empresa que descumpre pode ter aí algum tipo de punição também, caso a pessoa se sinta lesada, né? Exatamente. Hoje o mercado está bem regulamentado. Por parte da operadora, por parte da Anatel. Então, a operadora em nenhum momento envia mensagens que o usuário não tenha autorizado. A outra questão é que boa parte dessas mensagens são mensagens que trazem algum tipo de oferta, algum tipo de benefício relevante para esses usuários. Então, a pessoa que recebe uma mensagem hoje que venha da operadora, ele autorizou. E caso ele venha fazer algum tipo de reclamação, a operadora tem como comprovar que essa pessoa em algum momento ou assinou ou preencheu um cadastro e autorizou o envio, o recebimento de mensagens no celular. Tá certo. Bom, é importante que a gente saiba que isso é uma tendência, está crescendo cada vez mais, né? E como você mesmo comentou, daqui a pouco isso já vai fazer parte do nosso cotidiano, já não vai mais causar estranheza, né? Só para encerrar, eu gostaria de saber, dentro dos aplicativos que a gente encontra para os smartphones, também existem muitas publicidades, né? Enquanto a gente está, sei lá, dentro de um joguinho, de um aplicativo qualquer, ficam pipocando coisas ali, passando na barra de cima, na de baixo. Isso também é considerado mobile marketing? Sim, é considerado mobile marketing. É qualquer forma de comunicação, independente do meio, independente da tecnologia. Então, como eu citei, SMS, ações de geolocalização, o banner, que é o display dentro dos aplicativos ou até mesmo dentro de portais. Isso é considerado o mobile marketing na área de publicidade móvel, e as empresas acabam utilizando esse meio para poder divulgar suas ofertas, promoções ou até mesmo ações de branding institucionais. Certo. Ok, deixa eu agradecer então os dois convidados. Cristiano Kanashiro, empresário, vou deixar aqui o contato da sua empresa, né? www.canamob.com.br. Agradecer também ao advogado Rodrigo de Souza Leite pela participação aqui neste assunto de grande relevância para todos, tá bom? Obrigada. Ótimo, Até a próxima, Obrigado. gente.